Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Paixão, sou professor de História e hoje no História com Paixão eu vou trazer para vocês alguns livros teóricos sobre História. Vem com a gente! Bom pessoal, para iniciar eu trouxe para vocês uma trilogia de livros sobre a história de Pernambuco. É de Paulo Santos de Oliveira e José Luciano Cerqueira. Eu estive presente na FamaSul, creio que em 2017, faculdade lá em Palmares, Pernambuco. E o Paulo Santos, eu tive o prazer de ele ver apresentando esses livros. E eu pude adquirir essa trilogia, ó. A Restauração Pernambucana é um dos livros. Maravilhoso, tem uma didática fantástica, você consegue compreender o conteúdo, uma leitura muito simples, certo? Logo após nós temos A Guerra Velha contra a Holanda. Então é uma leitura muito boa, é da série Pernambuco Libertário e você consegue compreender a história de Pernambuco perfeitamente, certo? O próximo é No Tempo de Maurício. E aí essa trilogia ela é fantástica, eu pude adquirir e eu fiquei fascinado quando eu consegui, certo? O próximo livro que eu queria trazer para vocês é No Campo Religioso, que claro também está no campo da história, né? Eu trago para vocês aqui, ó, o livro do professor Marlon Anderson de Oliveira. Foi meu professor na graduação, tenho uma gratidão eterna pelos conhecimentos passados por ele. Me ensinou pré-história, lecionou também história contemporânea, enfim. Eu passaria 10 minutos, ou quem sabe até mais, tecendo só elogios ao professor Marlon. Esse aqui é um livro dele, tá? É um livro fantástico, Catolicismo Popular e a Igreja Romana. Ele vai fazer uma abordagem sobre a chegada do catolicismo no Brasil, ou seja, a romanização, e logo após como é que o processo desse campo religioso se adentrou na camada popular. Então vai lá a leitura, eu também pude adquirir, né? Inclusive tem aqui ó, uma dedicatória do professor Marlon, a quem eu sou bastante grato. Fico feliz por ter um dos livros dele. E o próximo livro, do Ademir Barbosa Júnior, Para Conhecer o Candomblé. É um livro bastante simples também, de leitura simples. Traz também algumas ilustrações para que possamos compreender melhor o conteúdo, certo? Algumas tabelas e etc. Com comparativos de nomes e enfim. É um livro maravilhoso. Esse aqui é um clássico. Clássico. Gilberto Freire, Sobrados e Mocambos. Esse livro aqui, eu confesso a vocês que eu ainda não li ele todo. Eu li algumas partes dele, mas em breve eu vou adentrar nessa aventura. Tive a oportunidade de ler Casa Grande Senzala, que também é do Gilberto Freire. E aí não precisa nem falar sobre Gilberto Freire, né? Não precisa nem mencionar o quanto ele contribuiu para a história. Recomendo, viu pessoal? Procurem, é um clássico. O próximo livro é um livro que eu achei ele pequenininho. Agora ele é fantástico, de conteúdo fantástico. Inclusive foi indicação do professor Rodrigo, professor da minha pós-graduação, ele recomendou. O Coronelismo, uma política de compromissos, da Maria de Lourdes Gianotti. Tá aqui, ó. Comprei ele na... Qual é o nome do site? Me fugiu agora o nome do site. Eu vou colocar aqui na descrição. Comprei ele por R$4. Livro de sebo, tá gente? Então vale a pena, é um conteúdo também bastante simples de se compreender a partir dessa leitura. Próximo livro é esse aqui, ó. Também é um livro grandão, mas é um livro fantástico. Para quem gosta de encarar a aventura de se deliciar em livros longos, tá aqui. Síntese da coleção História Geral da África, do século XVI ao século XX. E aqui é da Unesco, certo? E o editor Walter Roberto Silvério. Esse livro aqui, ele tem uma coleção, certo? Se não me falha a memória, são 3 livros. Eu não me recordo agora ao certo. Mas um deles está aqui. Eu tive o prazer de adquirir, mas infelizmente não consegui ter os outros. Mas é um livro fantástico, a partir da lei do ano de 2007, que inclui a história da África nos livros didáticos e é obrigatório lecionar. Você consegue ter uma base fantástica com esse livro aqui. Super recomendo. Próximo livro não é de história, ou melhor, não é de um historiador, é de um jornalista. Leandro Narlock, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Ou seja, quando eu adquiri esse livro, eu ainda fiquei um pouco receoso pelo conteúdo que iria me trazer. Mas foi um livro fantástico.
Terminei a leitura dele em menos de 2 semanas, para você ver como é um livro excelente. Leitura simples, ele vai desmistificar alguns mitos que nós perpetuamos através de narrativas, como por exemplo, a história do herói brasileiro zumbi e etc. Temos aqui inúmeros, ó. Nós temos aqui o Luiz Carlos Prestes, Antônio Conselheiro, Chica da Silva, até a própria Dilma Rousseff ele faz uma abordagem sobre ela. Super recomendo. Leandro Narlock, um ótimo jornalista, excelente. Próximo livro, esse sim é um livro teórico do Eric Hobsbawm, História do Marxismo. Esse livro aqui, ele é apenas um livro da coleção. Se não me falha a memória também, são 10 volumes, eu tenho apenas um. Pude adquirir apenas um. Imagine por quanto eu comprei esse livro. Vou te dar aí 5 segundinhos. Pensa aí em quanto eu comprei esse livro. Ó. Fantástico. R$10. Comprei esse livro por R$10 no sebo. E aqui, ó, excelente estado. Pode perceber que estão todos em excelente estado. As páginas estão amareladas pelo tempo. Mas é um clássico do Eric Hobsbawm, né? Teórico bastante conhecido para quem é da área de história. Próximo livro, para quem quer compreender o que é o comunismo, não há livro melhor do que o Manifesto do Partido Comunista, feito por Karl Marx e Friedrich Engels. Então, não se tem livro melhor para se entender o que é o comunismo do que esse livro. Professor, mas eu não concordo, eu não gosto. Você tem que ler. Isso aqui, ó, mesmo que você não for comunista, mesmo que você não se agrade das ideias comunistas, ou enfim, livro obrigatório para a leitura de quem gosta de história, certo? Próximo livro, esse aqui eu vou deixar por último. Eu quero fazer um pequeno comentário sobre outros livros que infelizmente eu ainda não tenho. Nós temos A Evolução Cultural do Homem, de Gordon Childe. Esse livro eu não achei ele ainda para comprar. Procurei na internet, mas não achei. Ele traça um caminho sobre como o homem ele se desenvolveu culturalmente. É fantástico o livro. Gordon Childe, A Evolução Cultural do Homem. Se você achar por aí em livros de sebo ou até mesmo na internet, compre. É essencial para você entender esse aspecto cultural do homem, tá certo? O próximo, A História entre a Filosofia e a Ciência. Esse livro é fantástico. Ele vai fazer uma ligação interdisciplinar entre história e filosofia. Você consegue perceber conceitos que são bastante difíceis de entender. Ele é de um autor, de um historiador, melhor dizendo, chamado José Carlos Reis. Inclusive ele também é marxista, certo? Nós temos As Identidades do Brasil, de Van Hagen, AFHC. É outro livro fantástico. E eu tive o prazer de ler esse livro durante a graduação na disciplina de Historiografia do Brasil, com o professor Elpídio Câmara, que mora no Recife. Estudei lá na FAMASU Palmares e ele fez essa recomendação, trabalhamos bastante. Eu sou imensamente grato também ao professor Elpídio por ter conseguido nos mostrar esse livro. Nós temos também a Cronologia Pernambucana de Nelson Barbalho, ou seja, um pernambucano extremamente importante, contribuiu diretamente para a história de Pernambuco. Mas eu ainda arrisco a dizer, vou ser ousado em dizer isso, infelizmente não se dá o valor adequado a Nelson Barbalho. Muitos estudantes, universitários mesmo, ainda não conhecem a obra de Nelson Barbalho, e ela é dividida em vários volumes, essa cronologia. Você não consegue entender a história de Pernambuco, do interior, de toda a formação, se você não conhece Nelson Barbalho. Se você diz assim, eu conheço a história de Pernambuco, conheço a história do Nordeste, eu conheço toda a forma como se desenvolveu. Estudou Nelson Barbalho? Não, então não conhece. Procurem Nelson Barbalho, tá certo? Ah, já ia esquecendo. Lembra aquela trilogia que eu trouxe? Tá aqui, ó. Essa trilogia aqui, do Paulo Santos de Oliveira e José Luciano Cerqueira, também vai contribuir diretamente. E aí o que eu queria dizer a vocês é que o Paulo Santos de Oliveira, ele também fez um livro fantástico. Infelizmente eu não tenho, mas em breve eu vou comprar. Se chama A Noiva da Revolução. É um romance feito em cima da Revolução Pernambucana, tá? É um livro fantástico. Nós temos A Civilização do Ocidente Medieval, do clássico Jacques Le Goff. E talvez você diga assim, mas professor, quais são outros livros de Jacques Le Goff? Ó, nesse vídeo eu só vou trazer um, porque foi o único do Le Goff que eu li até agora.
Eu estou aí pensando em comprar alguns, já adicionei no carrinho no site e em breve eu vou comprar. E aí eu não posso falar de um livro que eu não li, né? Então, A Civilização do Ocidente Medieval, estudei na faculdade, é um livro maravilhoso. A leitura dele é um pouco densa, é um pouco complicadinha, mas aos poucos você consegue desenrolar e entender. Fantástico, recomendo. E o próximo é A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm, um historiador mais contemporâneo, também marxista. Para você entender toda essa contemporaneidade a partir de um teórico contemporâneo, nada melhor do que Eric Hobsbawm. Ele vai fazer uma história entre esse período de transição, ele vai escrever sobre isso e você vai ficar fascinado. Não é uma leitura fácil também, tá? É uma leitura um pouco densa, mas para você que é apaixonado por história vai conseguir. Bom, esse não é um livro de história, mas tem muita história nele, principalmente pelas pessoas que contribuíram ao desenvolvê-lo. É a primeira antologia da APLE, que é a Academia Palmarense de Letras, tá bom? E é um livro fantástico. E quem me presenteou ele também foi um professor da FAMASU. FAMASU que eu considero minha casa. Foi a faculdade que me formou e me licenciou em História. O professor Vilmar Antônio Carvalho, este daqui, ó, foi quem me presenteou com esse livro. Livro fantástico. Tem inúmeros poemas aqui que nos remetem a uma viagem há muito tempo, certo? Esse livro também é composto pelo Juarez Carlos, também poeta. Inclusive eu tenho ele nas minhas redes sociais. O Ademauro Gomes, que também é professor lá na FAMASU. E o João Constantino Neto, que também faz parte lá do bloco de letras da FAMASU. Ou seja, é um livro fantástico. Recomendo, e se você não tiver acesso a ele, me mande mensagem que eu poderei lhe emprestar, se você quiser xerocar algumas imagens. E se nós não moramos perto, eu posso tirar foto para você, farei isso com o maior prazer. Mas desde que você tenha acesso a essa belíssima obra, a quem eu agradeço muito ao professor Vilmar, que também fez uma dedicatória para mim. Agradeço mesmo, forte abraço, professor. E por último, não é de um historiador, mas é esse livro fantástico do Yuval Noah Harari, Sapiens. Esse livro aqui ele foi recomendado por meu professor da pós. Eu vi como sugestão nos sites que eu pesquiso. E um amigo de profissão, professor Octávio, lá de Recife, professor de Educação Física, ele me recomendou. Ele disse, compra, cara, você tem que ler, você tem que comprar, você tem que... E aí eu fui convencido. Porque meu professor dizia que também eu tinha que comprar esse livro. O Octávio também dizia. Eu via nas redes sociais, nos sites de compra de livro. Eu disse, eu vou comprar esse livro? Fantástico. Compre. Best-seller internacional. Professor, como ele é? Compre. Leia e depois você coloca aí nos comentários do meu vídeo se é bom ou se é ruim. Se você saiu traumatizado ou não. Porque livro só é bom quando você sai traumatizado. E aí você diz assim, professor, misericórdia, eu vou ler um livro e sair traumatizado. É aquele livro que chacoalha seu cérebro. Então isso aí é um livro bom, que faz você pensar, estimular seu pensamento crítico e não sair por aí apenas como um gravador reproduzindo narrativas. Compre. Sapiens. Inclusive já estou fazendo o pedido do próximo, que é o Homo Deus, certo? Então é isso aqui, pessoal, foi apenas alguns livros que eu li, que eu trouxe para vocês, tá certo? É claro que eu não poderia colocar todos os teóricos importantes da história, tem inúmeros aí que inclusive devo ter esquecido de falar, tá? Mas eu trouxe para vocês alguns dos livros que eu li e que eu tenho, tá? Futuramente, quando eu comprar mais livros, que a situação ficar melhor, aí eu também vou fazer essa espécie de review dos livros para vocês, tá certo? Forte abraço do professor Eduardo Paixão, até a próxima! Don't let